Salve Maria! Hoje, dia 12 de dezembro de 2020, da segunda semana do tempo do Advento, é festa, a Virgem de Guadalupe, padroeira da América Latina. O Evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 1, nos versículos do 39 ao 47. Do Evangelho segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, neste belo dia, não é sábado dedicado sempre a Nossa Senhora, e mais ainda na festa de Nossa Senhora de Guadalupe, que é padroeira da América Latina, o Evangelho de hoje nos faz refletir este olhar de Nossa Senhora, que vai ao encontro de Isabel, que na velhice concebeu um filho, e Maria vai para ajudá-la, para estar com ela, para estar com Zacarias. Mas, acima de tudo, Nossa Senhora nos ensina que o dom, a graça do mistério não deve ficar oculto nem escondido, mas deve ser revelado e partilhado. Então Maria vai partilhar da sua vida, da sua alegria, mas acima de tudo, ela cumpre o que disse ao anjo. Maria disse ao anjo: Eis aqui a escrava do Senhor, a escrava que vai servir a Isabel, a sua parenta, que concebe na velhice, E claro, Maria tem sempre este olhar de dedicação, de humildade, de serviço ao próximo e ao necessitado. Nós católicos sempre pedimos a intercessão de Nossa Senhora, Maria, que vai pedir junto a Jesus. Claro, o olhar de mãe, o olhar daquela que se preocupa com seus filhos, É claro, nosso Senhor nos entregou a sua mãe como mãe nossa. E por isso ele disse, no alto da cruz, falando a João, seu discípulo: Eis aí a tua mãe, E mãe, eis aí o teu filho. Então é esta realidade que Jesus colocou para toda a humanidade. Quero também falar um pouco desta realidade da festa de Nossa Senhora de Guadalupe, mas acima de tudo, um pouco da realidade histórica, Como aconteceu esta realidade, e os mexicanos têm este amor tão grande à Virgem de Guadalupe. Veja, a figura de Nossa Senhora de Guadalupe, ela apareceu no ayate. Ayate é a tilma, ou seja, uma espécie de manto que servia ao mesmo tempo de bolsa para carregar alguma coisa, Aquela civilização, aquele povo na época, Juan Diego, lembremos que estamos em 1531, o século XVI, então era muito comum e característico daquele povo carregar as suas coisas nesta espécie de manto chamada tilma. E claro, ali na colina, no Tepeyac, na cidade do México, e era feita, veja só, de fibra de cactus, o maguey, e media apenas 1,68 m por 1,5 m. E interessante que era de textura aberta. A gente pode até relembrar um tecido, quando a gente bota aquele tecido de carregar farinha ou arroz, um tecido com as tranças mais abertas, Hoje já é um tecido melhorzinho, que a gente usa até depois de pano de chão. Mas antigamente era um tecido mais grosso, mais rústico, E interessante que era um tecido muito frágil, E a gente sabe, ao decorrer do tempo se estragaria com muita facilidade. E o que acontece, o bispo pede, para que o índio vá pegar rosas, flores
lá no Tepeyac novamente, né? Devido à aparição, devido a esta experiência, né, de Deus. E claro, o período era muito difícil, né, para se encontrar as flores, né? E o índio foi, encontrou as flores, né? Esta senhora que falou a ele, e ele, ao voltar com as flores, quando abre o manto para mostrar ao bispo, não estão as flores, mas sim está a estampada na sua tilma, né, a imagem da Virgem de Guadalupe. É interessante que foram feitos vários estudos neste manto, né, nesta veste, e constataram que naquela época não existia a possibilidade de fabricar tal tipo de tinta para ser pintada aquela imagem que nós vemos, né, naquele quadro belíssimo na Basílica de Guadalupe, no México. Não existia tecnologia para tanta coisa. E outra, foi utilizado o microscópio da NASA e constatou que como se a estampa, a pintura, estivesse sobreposta. Parecia que ela não tocava no manto, não é? Veja que graça, que dom, que milagre, não é? A outra realidade também é a tilma não se desmanchou. Inclusive, quando caiu um ácido sobre a tilma, não é? E o que aconteceu? Ela não se desmanchou. E veja, mais de 500 anos e continua do mesmo jeito. Claro, hoje ela está sendo conservada, né, numa espécie, né, mantendo a refrigeração, tirando toda a umidade, mas para tentar, né, realmente, mas a graça e o milagre de Deus, quando acontece de modo perfeito, né? E não adianta ninguém tentar, né, dar uma olhada aqui de lado diferente, não, de jeito nenhum, né? Uma outra coisa que chama a atenção e é muito intrigante, né, quando utilizaram o microscópio da NASA ao analisar a imagem da Virgem de Guadalupe, é que olhando a pupila, olhando os olhos do desenho ou da pintura, eles veem 13 pessoas, entre elas o bispo Juan de Zumárraga e o seu criado, não é? Outro frade e o índio Juan Diego, no momento imediato seguinte à abertura da tilma, para entregar as flores, não é? Para entregar as flores que serviriam de sinal para o bispo. E o cabelo da virgem solto e repartido ao meio era usado pelas moças índias virgens. A flor na altura do ventre indica ao mesmo tempo os 4 pontos cardeais, as 4 estações do ano, 4 épocas passadas, à espera do regresso de Quetzalcoatl, o deus serpente de penas preciosas, ou chamado gêmeo precioso, que seria o 5º sol em plenitude, que coincide com o solstício de inverno de 1531. A Virgem Mãe do Menino Sol trazia consigo o nascimento de Cristo. Veja como se, né, vai utilizando-se da história local, né, dessa esperança, e vem trazer realmente este sinal, que é o Cristo Jesus na nossa fé católica. O rosto da Virgem não é nem índio nem espanhol, mas é um rosto mestiço, de uma moça jovem de 16 anos. Em 1531 não havia mestiços no México. Veja outra realidade interessante. Invadido e conquistado pelos espanhóis em 1522, o rosto da Virgem anuncia a verdade, a fusão dos 2 povos, destas 2 raças, ou seja, destas 2 culturas. A Virgem não olha para a frente, pois na cultura índia, não é, seria um gesto muito ofensivo. Então ela olha como que meio de lado, com a cabeça inclinada, para dizer que respeita e ama esses filhos e filhas diferentes do novo mundo. Veja que, não é, quanto, não é, nosso Senhor pode, não é, trazer para nós esta experiência, não é, o novo mundo que se abre para esta realidade de Deus. Um sinal foi dado e Maria alcançou de Deus, né, esta realidade de vir ao encontro daquele povo que estava realmente iniciando, né, uma nova fase. Que a Virgem de Guadalupe interceda por todos nós
e por toda a América Latina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem de Guadalupe, padroeira da América Latina, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.